Olá, meu nome é Jean. Eu sou estudante de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. Estou aqui para apresentar um estudo, uma revisão sistemática sobre o uso de estatinas para pacientes com doença renal crônica que não fazem hemodiálise. Esse trabalho se refere à aula de FC4 do ano que eu tive como professor, o Antônio José Grande. Esse estudo ele vai se tratar sobre uma comparação entre a maioria placebo e estatinas sobre vários desfechos que podem gerar, tanto sejam eles morte, como problemas cardiovasculares, como também uma falência renal. Aqui podemos ver o pico desse estudo, que consiste na população que foi de adultos e foi separado tanto em adultos acima de 80 anos, adultos de 19 a 44 anos, de 45 a 64 anos, de 19 a 24 anos, com doença renal crônica e entre 65 e 79 anos. A intervenção foi com as estatinas e a comparação foi tanto com placebo, outras estatinas e o tratamento convencional, ou seja, apenas um cuidado. E os desfechos, que seriam principalmente evento cardiovascular, AVCs, admissão em hospital, morte e rabdomiólise. Mas dentro do estudo, no final, os desfechos chegaram a ser mais de 60. Dentre eles, os principais que eu irei falar aqui. Os objetivos desse estudo foi avaliar os benefícios e malefícios do uso de estatinas comparado ao placebo em pacientes com doença renal crônica que não fazem uso de diálise. Foram identificados 63 estudos sobre o assunto, sendo eles ensaios clínicos, e dentre eles, 43 conseguiram ser utilizados para fazer uma meta-análise, avaliando outros dados também. Dentro dos métodos de busca, foram utilizados como critério de inclusão ensaios clínicos que comparavam estatina, placebo ou nenhum tratamento, ou cuidado normal ou outras estatinas, como comparação, tendo desfecho de morte, eventos cardiovasculares ou com relação de função renal, toxicidade e níveis lipídicos, sendo esses adultos com taxa de filtração glomerular entre 15 e 90 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. E dentre os estudos encontrados, o critério de exclusão utilizado foi pacientes em uso de hemodiálise ou pacientes transplantados. Foi pesquisado dentro da base de dados da própria Cochrane, como também semanalmente na Medline e em jornais de transplante para rins. Também foi pesquisado na Embase, como também no ICTRP. Dentro desses métodos de busca, foram encontrados esses 63 estudos, que podem ser vistos aqui, sumarizados, demonstrando o risco de viés de cada um e também o gráfico com todos os estudos juntos em porcentagem, tanto avaliando alto risco de viés, viés indeterminado e baixo risco de viés. Entrando um pouco mais a fundo dentro desse artigo, nós já temos a análise 1, que seria a primeira comparação, que são estatinas contra o placebo ou nenhum tratamento, em que o desfecho seria eventos cardiovasculares maiores. Como podemos ver, foram utilizados 13 estudos. Dentre esses 13 estudos, conseguimos ter mais de 30 mil pacientes, em que apenas um dos estudos tendeu para o lado de melhora com o uso do controle,
e todos os outros melhoram com o uso da estatina. E dentro do intervalo de confiança, nós temos que todos esses estudos, dentro dessa comparação, estariam entre 0,66 e 0,79, que seria 21 a 34% de melhora desses pacientes, no geral, considerando o desfecho de eventos cardiovasculares maiores. Então, houve uma diminuição com o uso da estatina. Já a análise 2, nós temos como desfecho a morte, em que também foram utilizados 13 estudos e que todos os 13 juntos dariam um intervalo de confiança entre 0,73 e 0,96, que também indica uma diminuição da morte com o uso de estatina, porém estaria mais próximo da linha do 1, que seria que não há diferença. Então não é tão gritante quanto a diminuição do número de eventos cardiovasculares maiores. Outra análise muito importante de um desfecho seria o desfecho de morte cardiovascular, em que foram utilizados 7 estudos e o intervalo de confiança deles todos estaria entre 0,69 e 0,87, o que também indica uma melhora ou uma diminuição da morte cardiovascular para os pacientes que estavam utilizando estatina. Esses 3 desfechos que eu demonstrei aqui são 3 de mais de 60 desfechos que essa meta-análise nos proporciona, sendo esses os principais e os que têm maior impacto para a literatura e para eu trazer aqui para este vídeo. Agora, para que a gente possa avaliar esses estudos, nós temos a escala GRADE, em que ela vai conseguir avaliar a qualidade desses estudos. Podemos ver que nos 2 primeiros, a qualidade da evidência e a certeza é alta, que seria tanto para eventos cardiovasculares maiores quanto para a morte. Então, eles têm uma evidência muito alta. Já para a rabdomiólise, que seria um desfecho que eu não demonstrei, a qualidade da evidência não é muito boa. Enquanto infarto do miocárdio, AVC e falência renal têm um nível de evidência moderado. Podemos afirmar que dentro de todos esses desfechos ditos pela meta-análise, as estatinas realmente reduzem a morte e eventos cardiovasculares maiores. Isso em volta de 20%, que estaria a média da melhora. E que também, em outros desfechos, não faz uma diferença com relação à diminuição de AVC e de falência renal. Não necessariamente não fazer diferença seria algo ruim. No caso, a falência renal, caso não haja diferença, seria uma informação muito boa de se ter, pois a gente não precisaria ter medo de utilizar essas medicações para pacientes pensando que eles poderiam ter alguma consequência para os seus rins. Com isso, eu encerro meu vídeo com as referências, que seria justamente esse artigo e essa meta-análise. Muito obrigado.